Senhor Jesus, reunidos à distância em pensamentos e orações, rogamos que a Tua paz recaia sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados, nos dando coragem, resignação, perseverança, nos auxiliando a termos esperanças em dias melhores, confiantes que não estamos desamparados em nenhuma situação. Pedimos, Senhor, em favor da nossa Casa Espírita Amor e Caridade, que nesses momentos nós temos a certeza que os trabalhadores de luz no plano espiritual estão socorrendo a tantos, inclusive a nós, e que nesses momentos de estudo do Evangelho à distância, as equipes de socorro espiritual nos visitam, trazendo até os lares de cada um de nós a paz, a esperança, o tratamento espiritual de que necessitamos, nos amparando sempre. Que todos, Senhor, possamos unir as nossas forças, as nossas vibrações de paz em favor do mundo, em favor de dias melhores, resignados e confiantes no Teu amparo e nas Tuas bênçãos. Que assim seja. Não furtar, diz a lei, não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a veste, nem a posse dos semelhantes. Contudo, existem outros bens que desaparecem, subtraídos pelo assalto da agressividade invisível que passa, impune, diante dos tribunais articulados na terra. Há muitos amigos que restituem honestamente a moeda encontrada na rua, mas que não se pejam de roubar a esperança e o entusiasmo dos companheiros dedicados ao bem, traçando telas de amargura e desânimo, com as quais favorecem a vitória do mal. Muitos respeitam a terra dos outros, entretanto, não hesitam em dilapidar-lhes o patrimônio moral, assestando contra eles a maledicência e a calúnia. Há criaturas que nunca arrebataram objetos devidos ao conforto do próximo. Contudo, não vacilam em lhes surupiar-lhes a confiança. E há pessoas inúmeras que jamais invadiram a posse material de quem quer que seja. No entanto, destroem sem piedade a concórdia e a segurança do ambiente que vivem, roubando o tempo e a alegria dos que trabalham. Não furtarás, estatuí o preceito divino. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, porquanto a consequência de todo furto é prevista na lei. Olá, pessoal. Essa noite nós vamos tratar aqui do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que fala, inclusive, da chamada moral estranha, em que algumas passagens de Jesus ficam aí a depender, obviamente, de uma compreensão maior do contexto, do enredo e, claro, da sua moral, se ela convergia para essas más interpretações como foram feitas ou não, o que parece-nos, que Kardec elucida de maneira muito clara. E nós vamos nos dedicar aqui ao capítulo Deixar Pai, Mãe e Filhos, que é, na verdade, um dos subtítulos desse grande capítulo e que vai nos falar aí de forma muito clara sobre os interesses da vida futura. Kardec separa alguns trechos em que Jesus parece indicar a necessidade ou, obviamente, a importância, ou até com uma certa frieza, separar-se de pais, mães, filhos, promover essa separação em família.
a recordar um dos trechos. Vamos ler aqui São Mateus, como um dos exemplos que Kardec seleciona e coloca aqui, diz ele: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então, nesse momento, fica claro que Jesus aqui está falando sobre interesses para a vida futura. E, obviamente, que esse deixar tudo isso por seu nome, claro que são as questões das questões humanas sendo abandonadas pelas questões divinas. E nesse sentido, compete-nos agora perceber o início da fala, quando ele diz: todo aquele que tiver deixado por meu nome todos aqueles elementos. Se Jesus sempre falava no aspecto espiritual, será que era aqui, nesse momento, que ele estaria falando no aspecto material? Será que era simplesmente todas as vezes deixai, abandonai em meu nome para cumprir as obrigações divinas? Será que era esse o contexto de buscar primeiro as coisas do reino dos céus? Então, se a gente começar a pensar que era esse o critério material, nós obviamente vamos entender que todas as famílias, a partir do momento que eu começo a mudar, a transformar, eu preciso abandonar a minha família para dar conta daquilo. Mas vejam que o próprio Jesus demonstra com clareza, como já foi mencionado em outras oportunidades aqui, na figura de Joana de Cusa, no livro Boa Nova, quando ela, na verdade, pretende assim fazer, abandonar o lar para acompanhar Jesus pessoalmente durante a sua trajetória encarnatória aqui na Terra, e Jesus lhe recomenda o contrário. Lhe recomenda que ela permaneça em casa, cuide do esposo, que obviamente tinham outras crenças, como um filho. Então percebamos que Jesus, nesse caso, a mensagem não é no ambiente material por si só. Pode acontecer em certas ocasiões ou circunstâncias, claro. Mas em outras situações, é óbvio que não era esse o contexto que Jesus mencionava. Tanto que no próprio capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma menção muito clara quando fala lá de deveres que se sobrepõem a outros. Então, de forma muito elucidativa, é explicado para nós que na prática, quando, por exemplo, um jovem é chamado para ir para a guerra, ele abandona sua família e vai para cumprir um dever. À época, considerado um dever patriótico, em outros tempos isso muito mais óbvio do que nos dias de hoje. Quando, por exemplo, um filho se casa, ele, obviamente, deixa o seu lar e vai conviver com seu cônjuge, com a sua esposa. Ou, em outra circunstância, vai estudar fora. É preciso, na verdade, se separar naquele momento. Então, fisicamente, há deveres que se sobrepõem a outros. E, obviamente, cada circunstância de vida, as escolhas que fazemos, o manuseio do livre-arbítrio, é que vai fazer com que nós entendamos a melhor escolha e se ela efetivamente nos está conduzindo ao caminho do bem, ao caminho da transformação, da mudança pessoal. Então vejam que aqui não é uma recomendação para deixar no ambiente material. Porque, obviamente, a própria separação, como vimos aqui, faz parte da vida em certas questões. Em certas circunstâncias, nós nos separamos das pessoas que amamos, mas isso não diminui em nada a afetividade, o amor, o carinho. Basta ver os laços, por exemplo, ante o desencarne. Quando desencarnamos, já temos fartas notícias de que, obviamente, os espíritos aos quais nos afeiçoamos permanecem conosco, permanecem cuidando de nós e nós deles, mesmo desencarnados, em ambientes, obviamente, aí, distintos, em momentos, na verdade, em situações distintas, mas obviamente mantemos os laços de afetividade e de amor. Então, que comecemos a pensar nessa separação não como um ambiente material, mas obviamente quando li sempre nessas questões Jesus dizia para abandonar, deixar as coisas e segui-lo, isso não necessariamente é um abandono físico. Isso é um abandono muitas vezes no ambiente espiritual. E aí sim os exemplos são ainda maiores nesse sentido, pelos históricos que nós recebemos, mostrando como o próprio Evangelho conclui no seu capítulo, trazendo-nos uma frase que diz assim: essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação, mesmo pela morte do corpo. E se fortalecem na vida espiritual
pela depuração do espírito. Então, nesse sentido, nós possamos imaginar verdadeiramente essa separação, esse seguir a Jesus, não como uma separação física de nossos familiares, das pessoas que amamos, até porque todos esses elementos que são colocados conosco são meios para que possamos alcançar, obviamente, a nossa evolução. Então, a pessoa difícil que é colocada ao nosso lado, que nasce conosco na família, ela é um meio para que nós possamos crescer. Os valores materiais os quais recebemos nessa existência são meios. Nós não podemos torná-los o fim, o objetivo final. Então eu preciso fazer isso daqui, preciso ter esse quantitativo, ter esse valor. Basta que vejamos o jovem rico. O jovem rico cumpria boa parte de suas tarefas morais, como já dizia na própria história com Jesus, que ele cumpria parte dos mandamentos, mas no final das contas, quando Jesus toca naquele elemento central, quer dizer, convida-o a abandonar as posses, os bens materiais, sabendo Jesus, conhecedor profundo que era daquele ser, que ali estava, na verdade, o seu principal alvo, motivo na existência, e não a sua própria jornada evolutiva, seu crescimento moral, aí ele cede, aí ele não quer. Ele foge então de Jesus, quer ser um discípulo, mas não se entrega porque sabe que vai ter que abandonar ou deixar, separar nesse contexto daquilo que lhe traz prazer. Emmanuel menciona isso em diversos dos seus livros, mas especialmente na série Fonte Viva, ele traz duas mensagens que eu gostaria de mencionar, trechos dela, para que nós pensássemos a respeito nesse mesmo sentido. A primeira delas é a mensagem Solidão, do próprio livro Fonte Viva. É a mensagem 70, que traz ali, na verdade, um comentário também do Evangelho de Mateus, mostrando que, no final das contas, nós caminhamos, nós vamos evoluindo, e à medida que o fazemos, certamente o sentimento de solidão vai se aproximar de nós. Mas por quê? Segundo Emmanuel, é claro que isso vai acontecer porque no meio de tantas pessoas com as quais convivemos e que amamos profundamente, cada um tem seu tempo. Cada um faz a trajetória desta grande corrida chamada vida à sua forma, ao seu tempo, à sua vontade. Muitas vezes sabemos, né? Há empurrões na vida que nos fazem caminhar mais rápido, mas nem sempre é assim. Se isso ficar por conta do nosso arbítrio, uns vão caminhando mais à frente do que outros. E numa certa altura, é como um corredor numa corrida de 100 metros rasos, né? Ou uma maratona também. Quando ele olha para os lados, que ele vê, ele já não tem nenhum adversário ao seu lado. Ali, no caso, concorrentes, mas aqui, irmãos. Então ele caminha sozinho para a reta final. Então, Emmanuel faz algumas considerações nesse sentido, mostrando que em grupos, mesmo em grupos familiares, quantas vezes nós, às vezes, fazemos aquele trabalho de crescimento, de dedicação, de mudança, mas os que nos acompanham não são assim. Não estão imbuídos do mesmo desejo ou da mesma intensidade e velocidade na qual nós estamos. O que vamos fazer? Abandonar? Terminar tudo? Lembremos-nos de Joana de Cusa. Às vezes, a oportunidade, quando diz abandonar as coisas para seguir Jesus, o que é seguir Jesus? Aí nós caímos numa pergunta relevante, porque seguir Jesus é o quê? Sair pelo mundo pregando, fazendo coisas do bem? Quando, na verdade, a nossa missão nessa terra pode ser exatamente cuidarmos dentro de casa, cuidarmos dos nossos amigos, cuidarmos do nosso ciclo com o qual convivemos. A pretensão de querer transformar todo o mundo é muito grande para cada um de nós, uma vez que no fundo, vejam Jesus. Este sim, o espírito dessa grandeza, possibilita-o, então, por sua grandeza, transformar todo o mundo. Da nossa parte, as nossas missões, sem dúvida alguma, são muito menores, pela intensidade espiritual que possuímos. Mas não é menosprezarmos-nos, não é olharmos-nos com um olhar inferior nesse sentido. É realmente dedicarmos-nos a fazer o melhor no grupamento que nos foi dado. Então, esse abandonar e seguir Jesus pode ser exatamente o exercício de paciência dentro de casa. Pode ser exatamente a fala muito mais assertiva do que violenta com os filhos. Pode ser a conversa com a esposa honesta, franca, ao invés, por exemplo, da exclusão ou do segredo dentro do lar.
Pode ser exatamente um exercício de fraternidade, de fazermos um culto, de vencermos as dificuldades do dia a dia. Isto é seguir Jesus. Isto é ter a paciência, ter a compaixão, é ter o exercício de fraternidade que Jesus tinha quando convivia com as pessoas. Nós vamos ver logo mais na mensagem seguinte que Emmanuel trabalha, o quanto Jesus se dedicou aos amigos, se dedicou às pessoas. Então, nesse sentido, fatalmente, em algum momento, aquele que se dedica a tornar-se melhor, a crescer, a entender o amor nas suas nuances mais delicadas, até as mais formosas, numa certa altura, vai se consolidando uma solidão. Mas não é uma solidão para o mal. Do contrário, é uma solidão que nos mostra que estamos no caminho certo. E aí começamos a enxergar os outros, a tentar auxiliá-los. Vejamos os exemplos que Emmanuel nos retrata aqui quando diz: em torno de ti há claridade, mas também haverá silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Então aqui, a percepção que a pessoa tem é de fato de estar num momento de tristeza, mas não a tristeza do mundo, aquela sensação de tristeza que nós vemos, mas no espírito que está, na verdade, certo do caminho que está tomando. De, obviamente, dedicar amor. E por mais que ao seu redor não haja compreensão, aí é que ele não para mesmo de fazer. Mas ele faz com a doçura de quem serve, com a doçura de quem entrega, de quem faz por carinho. Não só aquele que está ali, mas também por si mesmo. E os exemplos que Emmanuel traz são de beleza esplendorosa, quando ele menciona, ainda perguntando, né? Que espécie de renascimento não será doloroso? E aí então traz os exemplos. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A solidão com serviço aos semelhantes gera grandeza. Então não é a solidão por si só. Deixar pai, mãe, filhos, coisas, não é abandoná-los, mas essa perspectiva de passar a servir a Jesus verdadeiramente, seja na transformação daquilo que falamos, pensamos ou fazemos, ou do que sentimos, isso vai nos colocar numa condição, então, de um renascimento. E esse renascimento pode ser doloroso por essa incompreensão, esse distanciamento criado. Entretanto, a rocha que sustenta a planície costuma viver isolada. E o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Aí está Emmanuel trazendo-nos a natureza como exemplo, mostrando-nos que, embora o sol brilhe sozinho, não se cansa de fazê-lo. Embora o rio corra não para si, mas para os outros, não se cansa de fazê-lo. O fruto que a árvore oferece não é para si. E há a solidão de quem serve sozinha. Mas, obviamente, quem assim o vê, percebe com clareza. Essa árvore, por assim dizer, recebe o sol, recebe a chuva, recebe os nutrientes da natureza. Então ela, embora sinta sozinha em servir, nunca estará. É como nós. Cada um de nós que se propõe, obviamente, a ser um ponto de amor, um ponto de luz dentro de casa, está, de alguma forma, abandonando pai, mãe, filhos que permanecem ou que ainda estão presos às questões de materialidade, de ordem material, por assim dizer. Então, haverá momentos em que nós deveremos organizarmos-nos, porque muitas vezes a pessoa pensa, poxa vida, eu não vou conseguir, né, viver as coisas do Evangelho, porque sempre tem alguma coisa no meio do caminho para eu poder fazer. Claro que quando isso se torna uma constante e nós nunca conseguimos parar, é preciso que nós repensemos e vejamos o que realmente queremos. Entretanto, Jesus esteve no meio de várias situações sociais. Foi, por exemplo, aonde começou o seu trabalho num casamento, nas bodas em Caná, quando ele então participava, o que demonstra que Jesus participava sim de situações sociais como essa. Mas participava como? Para mero deleite? Ou para, obviamente, aproveitar ali como uma oportunidade de servir? No caso dele, sabemos qual é bem a resposta nesse caso. E Emmanuel, mostrando ainda sobre essa solidão, encerrando esta mensagem, diz-nos: não esperes pelos outros, na marcha de sacrifício e engrandecimento. Não esperes, porque obviamente cada um de nós tem o seu tempo, a sua marcha. E não ouvides que,
pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, né, não esqueçamos, né, que Jesus, que fez isso por todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Então Jesus exerceu esse amor perene, mesmo quando era, por exemplo, convidado pelos fariseus a atirar pedras, por exemplo, na mulher que havia se equivocado. O Jesus, que tratava com um afeto e carinho a todo aquele que se mostrava ainda ignorante, mas não deixava de fazer-lhes os convites, não deixava de curar. E segundo a belíssima narrativa, tanto de Amélia Rodrigues quanto Humberto de Campos nas suas obras, não deixava de se emocionar quando percebia que um irmão não atendia aos chamados do Evangelho, ou quando percebia que alguém se entregava valorosamente àquela transformação. Jesus se emocionava porque via em cada um deles o esforço por serem melhores. Mas uma pessoa que se anima de verdade com o crescimento dos outros e que chora de verdade pela tristeza alheia, está, na verdade, num ambiente sozinho. Porque nós vivemos um mundo da frieza, um mundo em que as pessoas não se dedicam, não têm esse sentimento de compaixão, como já falamos aqui, ainda não entenderam a chamada íntima compaixão do bom samaritano. E não é simplesmente sentir dó, é do contrário, fazer o seu melhor, um exercício de fé. Nós vemos lá no trecho bíblico, né, a frase famosa, que inclusive vemos até em para-choques de caminhão, Deus é fiel. E verdadeiramente Deus é fiel, porque fiel, no caso assim, a fidelidade, há um pressuposto de mútuo, em que eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Deus é fiel sempre, entrega-nos os recursos, as pessoas, as famílias, tudo o que precisamos. O problema aí somos nós. Será que nós estamos exercendo a nossa fé, a nossa parte nesse grande acordo de entregarmos-nos também, fazermos tudo? Porque se assim o fizermos, tão logo percebamos, vamos estar nesse sentimento de solidão que Emmanuel nos mostra. Mas vejam, um exemplo bem claro também numa obra de Emmanuel, Ave Cristo, quando Tassiano, que é um dos protagonistas da obra, encontra um senhor de nome Basílio e sua filha Lívia. Eles que eram cristãos há pouco tempo, mas dedicados fervorosamente já à doutrina de Jesus, à simplicidade, à humildade, ao amor, à caridade. Embora ele, Tassiano, não fosse dos mesmos preceitos religiosos, do contrário, ainda guardava consigo os deuses romanos, ele, na verdade, convivia. E Basílio e Lívia, que sabiam o quanto mal ele havia feito aos cristãos no passado, não abriram mão da convivência com ele, do contrário, perduraram, permaneceram como uma grande família. Pouco falavam sobre o cristianismo, mas mostravam o cristianismo nessas fagulhas de amor, de respeito ao próximo, de compreensão. Então, nesse sentido, para que nós não imaginemos sempre que o melhor é abandonar, desfazer os laços, para que possamos acompanhar e fazer o melhor por Jesus nesse caso, lembremos-nos desses dois, pai adotivo, né, dessa filha querida, e que se encontraram para poderem, na verdade, viver o cristianismo na sabedoria da simplicidade, mesmo num ambiente em que sabiam, alguém ali ainda era contrário, avesso àquelas ideias. Talvez daí a gente consiga entender a razão de termos nascido com aquele filho, com aquele esposo, com aqueles pais a fazer o melhor. E Emmanuel ainda conclui brilhantemente esse capítulo, então, desse item de deixar pai e mãe, numa outra mensagem, agora já do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem 86, Jesus e os Amigos. Talvez uma das mais lindas mensagens, não das mais, como disse aqui em outras ocasiões, já tem outras que já li e que as entendo de relevância, de intensidade, de proposta de reflexão. Mas essa traz os exemplos de Jesus vivendo com os amigos, que é realmente impressionante a visão do benfeitor Emmanuel nesse sentido. Ele diz que Jesus, pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. E aí ele traz os exemplos que ficaram muito bem sintetizados. Me permitam fazer a leitura desse trecho para não mencionar, além de outros.
Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar, as bodas em Caná, onde Jesus então se apresenta. E com certeza, no meio de tantos convidados, o que fazia Jesus ali no meio? O que ele construía lá? E veja que era uma festa de família, porque inclusive sua mãe e provavelmente seus irmãos também estavam presentes naquela reunião. Foram todos da família convidados para ali estar. Então Jesus não havia os deixado, continuava com eles, mas obviamente vivendo esse amor. Fez companhia aos publicanos, que não eram bem vistos. Sentiu sede de perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar, ou seja, com os amigos e as pessoas queridas, toda a intensidade do mundo sempre, recordando-se nos momentos diversos em que ali havia, com certeza, uma infinidade de espíritos ainda ignorantes quanto às verdades do amor, mas ele humildemente tentava fazer-lhes compreensível, entregando o amor da maneira como era possível. Não era tentando convertê-los, não era tentando brigar com eles, ou se impor, ou dizer que era superior, mas do contrário, colocando-se no lugar e fazendo-se como um deles. Basta ver que Jesus nasceu um espírito absolutamente desprovido da necessidade de qualquer contato com a matéria, nessa nossa matéria dura, assim o fez ainda por nós. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Então vejam o amor de Jesus se entregando, fazendo, na verdade, aquilo que ele recomenda. Deixar pai, mãe, irmãos e as coisas para seguir a Jesus, no caso, não se trata aqui de abandoná-los, de largar simplesmente pelo caminho, mas do contrário, viver este amor na presença deles, porque assim o sendo, já estaremos deixando-os, porque eles, na verdade, se não caminharem conosco, nós estaremos caminhando à frente e ainda mais, ao fazermos assim, estaremos sendo o exemplo necessário àquele grupo. Vejamos no livro, 50 anos depois, o espírito Célia era, na verdade, um ponto único naquele grupamento familiar, mas que o seu exemplo, a sua dedicação, a sua renúncia, obviamente realizada em todo o decorrer da obra, mas em alguns momentos específicos, obra essa que vale a pena ser lida também, ali, Célia, ela obviamente chega num patamar em que está sozinha. Mas por amor àquele grupamento, continua realizando o seu melhor e fazendo aquilo a que é chamada. Ela não se cansa, ela se entrega. E obviamente fica claro esse esforço, como Jesus. E Emmanuel vai retratar aqui nessa mensagem, né, Jesus e os amigos, ao dizer: entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre Supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Tanto no livro Lázaro Redivivo, quanto no livro Boa Nova, Humberto de Campos ressalta esses momentos de Jesus em que ele foi abandonado. E o próprio Emmanuel reforça aqui, quando Pedro o acompanha de longe, né, o nega, que não vai ser mencionado aqui, mas hora nenhuma Jesus desiste e passa, consequentemente, a amá-los ainda mais, pelo que vem aqui a contar-nos nessa mensagem, segundo Emmanuel. Os leprosos e cegos curados por suas mãos haviam desaparecido. Judas entregou com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou por 3 vezes antes do toque galício. João e Tiago dormiram no horto, momentos antes da prisão. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com acusações injustas, provavelmente ficaram ali fugindo, colocando culpa num, no outro. Mesmo depois da ressurreição, Tomé lhe exigiu sinais. E então, com base em todas essas experiências de Jesus, que possamos nós visualizarmos, com base no que foi nos ensinado por Kardec e os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira proposta de deixar não é de abandonar. Não é no sentido de simplesmente ir, a não ser, claro, que outros deveres nos convidem, nos convoquem a isso
para realizarmos bens maiores ou darmos vazão às propostas de existência na qual aqui estivemos. Porque Jesus, enquanto entendeu que a sua missão era permanecer no lar, ali permaneceu como carpinteiro por toda a adolescência, todo o período da fase adulta, até que chegou o momento em que uma outra obrigação de ordem maior, um dever, uma responsabilidade de ordem maior apareceu. Não porque queria deixar, mas porque ele já cumpria o afeto, o amor e o carinho enquanto estava com eles. Agora iria começar uma outra tarefa que exigia a separação, como já dissemos, que isso faz parte de todo o processo educativo do espírito, unir-se e separar-se também para que possa caminhar por outras estradas e trazer novos conceitos, novos aprendizados. Mas Emmanuel reforça e conclui essa belíssima mensagem e também a nossa conversa dessa noite, dizendo-nos: quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, como já falamos no anterior, né? Não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. Não deixe de amá-los. São crianças. Obviamente, muitos já nos trataram como crianças. Muitos que seguiram o caminho do Mestre e nós ainda não queríamos ou até não queremos. Os olhamos indo e meio que nos despedimos porque não estamos prontos ainda. Mas provavelmente estes nos olham com amor. Não deixaram de nos amar. Assim como nós, nessa grande caminhada em que todos vamos juntos, podemos olhar para o lado, olhar para trás e vamos sim enxergar pessoas que estão paradas ou que não querem vir no caminhar. O nosso exemplo, a nossa dedicação, o nosso amor é que vai fazer com que elas talvez queiram vir também, mas virão sozinhas, cada um na sua condição. Não somos maiores nem menores, estamos nesse patamar atual agora, com a humildade, obviamente, que Jesus o tinha, quando mesmo dizendo eu sou o caminho, verdade e vida, não havia prepotência, não havia nenhuma arrogância, mas do contrário, havia a consciência exata do patamar em que estava. Quando olha para a multidão, todos nós, e observa que pode amarmos-nos e trazermos-nos junto com ele. Mas assim como ele, há também outros tantos espíritos que observam e continuam nos ajudando acima de Jesus, iguais a Jesus ou aquém de Jesus, como nós todos aqui. Um forte abraço a todos, que possamos refletir com muito carinho sobre as palavras dessa noite. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vamos agradecer esse momento maravilhoso, as bênçãos que recebemos pelo estudo, pela música, pela prece e pela união na fé, na esperança, na razão e em dias melhores. Que Jesus abençoe a todos, que ilumine o nosso planeta na sua luz, na sua graça, que todos possamos ser amparados, fortalecidos e abençoados. Que assim seja.